Esta é a única parte do vídeo que posso mostrar. Ele captura o momento horrível em que um pai e um filho foram esfolados vivos por sicários de um cartel mexicano. Eles estavam sentados, indefesos, sem camisa, amordaçados e com as mãos amarradas nas costas. Os sicários começaram espancando impiedosamente o pai com um pedaço de pau, enquanto seu filho assistia em puro terror. Então, eles decapitaram o pai antes de se voltarem para o filho, esfolando seu tronco e removendo seus órgãos internos. Mas isso é apenas o começo. Estamos prestes a descobrir algumas das torturas de cartel mais brutais, projetadas para serem piores que a morte. $20 million for the capture of a diabolical man. Tonight, the feds are putting the pressure on to find the cartel leader who tortured and murdered a local DEA agent. Em 2010, um homem chamado Félix sentou-se para uma entrevista e descreveu o que só pode ser chamado de um pesadelo vivo. Ele havia sido sequestrado pelos Zetas, um dos cartéis mais implacáveis do México, e mantido refém por resgate. Seus captores não apenas o espancaram, eles fizeram um show com isso. Por uma semana inteira, homens armados usaram tábuas de madeira e cabos de pistola para espancá-lo, garantindo que seus gritos fossem extra altos quando o eletrocutavam com correntes elétricas. Não era apenas tortura, era parte de sua estratégia de negociação. Toda vez que ligavam para sua família para exigir o resgate, eles queriam que seu sofrimento fosse ouvido em alto e bom som. Mas, por mais brutal que fosse, Félix nem era a atração principal. Ele diz que foi forçado a assistir enquanto os Zetas torturavam membros rivais do Cartel do Golfo. Eles não os matavam de cara. Em vez disso, cortavam pedaços de seus corpos pouco a pouco, dia após dia, por uma semana inteira. Quando as vítimas finalmente morriam, seus corpos mutilados eram queimados até virar cinzas na encosta de uma montanha. Félix suportou 2 longos meses em cativeiro. Durante esse tempo, ele foi transferido entre 6 esconderijos diferentes. Em um deles, ele foi amontoado em uma sala minúscula e sufocante com 80 outros migrantes. Em outro, havia 120. Todos os dias, pessoas eram arrastadas para fora, uma por uma, para serem espancadas. A certa altura, Félix recebeu uma oferta repugnante: sua vida em troca de 12 semanas de treinamento intenso em guerra na selva. Depois disso, ele se tornaria um Zeta de pleno direito, ganhando $5 mil por mês. O cartel pintou isso como uma oportunidade, dinheiro, poder, sobrevivência. Mas quando ele perguntou se veria sua família novamente, a resposta foi clara: não. Uma vez lá dentro, a única saída é pela morte ou pela prisão. Por algum milagre, Félix foi poupado. Ele foi eventualmente largado em Reynosa, tão espancado e inchado que mal conseguia falar, muito menos andar. Alguém o levou para um abrigo onde ele finalmente estava seguro, mas profundamente marcado pelo que viu e suportou. Sua história é apenas uma entre muitas, um exemplo aterrorizante de como os cartéis levam a tortura aos seus limites absolutos, às vezes quebrando suas vítimas tão completamente que a morte começa a parecer misericórdia. Um dos casos mais infames de tortura prolongada por cartel foi o de Henrique Kiki Camarena, um agente do DEA capturado pelo cartel de Guadalajara em 1985. Por mais de 30 horas, agentes do cartel o mantiveram vivo enquanto o torturavam, quebrando suas costelas, esmagando seu crânio e usando um bastão de choque de gado para eletrocutá-lo. A certa altura, eles até trouxeram um médico para mantê-lo acordado, para que pudesse sentir tudo. Quando finalmente o mataram, ele havia sofrido de maneiras que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. O assassinato de Camarena levou a uma das maiores repressões aos cartéis mexicanos na história. Mas décadas depois, os métodos de tortura que ele suportou ainda estão sendo usados, aperfeiçoados e transmitidos como avisos. Porque para os cartéis, o medo é a arma suprema. Agora, este método específico de tortura, preferido pelos cartéis, é muito perturbador. Deixe-me explicar. Em 2020, este vídeo se tornou viral em blogs. Narco no México mostra um homem na casa dos 30 anos, acusado de estuprar uma mulher na cidade do México.
sendo castrado por um pitbull. Em vez de simplesmente prendê-lo ou até mesmo matá-lo, membros do cartel La Família Michoacana decidiram castrá-lo usando um pitbull. Quero dizer, este é o tipo de tortura que parece quase horrível demais para acreditar. Eles o despiram, algemaram e o prenderam no chão com 5 deles, o cercando, enquanto o pitbull fazia seu trabalho. Enquanto aquele homem implorava por misericórdia, um sicário cobriu sua boca com um pano para que ele não pudesse gritar. E então trouxeram um segundo cachorro para se juntar ao ato medonho. Mas essa é apenas uma parte da história. Alguns assassinos de cartel, especialmente perto da fronteira, são ainda mais perversos. Eles alvejam mulheres, tanto inimigas quanto vítimas inocentes, com atos indescritíveis de violência sexual. Esses contrabandistas de cartel, que administram uma rede oculta, transportando migrantes para os Estados Unidos, abusam de seu poder para agredir sexualmente mulheres que tentam cruzar a fronteira. Sua crueldade é tão infame que muitas mães na América Central agora dão anticoncepcionais ou pílulas do dia seguinte para suas filhas, sabendo que a violência sexual é quase inevitável nesta jornada perigosa. Muitas são estupradas assim que chegam ao seu primeiro esconderijo ou casa de refúgio no México. Depois, são transferidas e agredidas novamente por outros sicários do cartel entre os locais. Assim que chegam à fronteira, geralmente perto de Reynosa, México, ao sul de McAllen, Texas, o abuso continua em outra casa de refúgio. Às vezes, se os criminosos as acham atraentes, o operador até as agride novamente. Elas são tratadas como carga, armazenadas até que o cartel precise usá-las para mover um carregamento de narcóticos. Depois disso, as mulheres e meninas são levadas por outro contrabandista e um guia local chamado Coyote para um local ao longo da rodovia 281, pouco antes de um posto de controle da patrulha de fronteira perto de Falfurrias, Texas. Os migrantes são informados de que esta última etapa é apenas uma caminhada de 30 minutos e até recebem um galão de água, mas, na realidade, pode levar de 3 a 4 dias exaustivos, durante os quais o coiote frequentemente as agride repetidamente. Então, em um ritual doentio e perverso, o coiote pode até rasgar um pedaço de suas roupas e amarrá-lo em uma árvore, infamemente chamada de Árvore do Estupro, como um troféu distorcido do abuso. Em muitos casos, a jornada exige tanto que, se uma mulher ou menina se machuca, digamos, torce o tornozelo, quebra o pé ou desmaia de exaustão, elas são simplesmente abandonadas para morrer. Honestamente, esta é realmente uma realidade profundamente perturbadora. E esse tipo de tortura não é apenas sobre acabar com uma vida ou punir alguém. É sobre garantir que os sobreviventes carreguem a lembrança constante e excruciante do que suportaram, um pesadelo que, de muitas maneiras, parece ainda pior que a morte. Imagine um valentão muito mau, que não apenas machuca alguém, mas quer que todos saibam que, se você quebrar as regras, também pode se machucar muito, muito feio. Esse é o tipo de abordagem que alguns desses cartéis adotam ao lidar com seus inimigos. Veja, por exemplo, o caso de dezembro de 2020 de uma mulher grávida e 2 homens de Guanajuato acusados de roubo. Neste incidente horrível, o cartel, supostamente o cartel Jalisco Nueva Generación, vulgo CJNG, empregou um método tão calculado quanto cruel. O processo começava com as vítimas sendo contidas à força, garantindo que não escapassem. Então, com uma mistura de precisão fria e brutalidade crua, suas mãos são cortadas. Este é um procedimento sombrio, executado com ferramentas rudes e improvisadas. Os membros decepados não eram descartados imediatamente. Em vez disso, eram coletados e deixados para trás como um símbolo macabro, um aviso severo para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade do cartel. Ao lado de suas mãos amputadas, havia um bilhete que dizia: "Isso aconteceu comigo porque eu era um ladrão e porque não respeitei as pessoas trabalhadoras e continuei a roubá-las. Qualquer um que fizer o mesmo sofrerá. Assinado Grupo de Elite." Em outro caso, muito triste e chocante, 5 homens e uma mulher foram encontrados em uma estrada com as mãos cortadas e as palavras "Sou um ladrão" marcadas em suas testas. As pessoas que fizeram isso queriam que todos na área soubessem que roubar
não é aceitável. Eles até deixaram sacos extras, contendo mais mãos e um cadáver por perto. Cada detalhe foi pensado para enviar uma mensagem clara: quebre as regras, e você será punido de uma forma que te machucará por muito, muito tempo. Em alguns casos, eles cortam apenas uma mão, mas outras vezes, os assassinos vão ainda mais longe, removendo ambos os braços e pernas, deixando a pessoa completamente incapacitada, abandonada na beira da estrada. O que é verdadeiramente devastador é que sobreviver a esse tipo de ataque significa viver com uma lembrança permanente daquele dia terrível. Em 26 de setembro de 2014, cerca de 100 estudantes da escola rural dos professores de Ayotzinapa, no México, saíram em ônibus, planejando protestar em uma conferência realizada por Maria de Los Angeles Pineda Vila, esposa do prefeito de Iguala, José Luiz Abarca Velásquez. Eles queriam protestar contra a corrupção do governo e a forma como os estudantes rurais eram tratados injustamente em comparação com os das cidades. Mas, infelizmente, eles nunca chegaram. Antes que pudessem chegar ao seu destino, a polícia os parou. E o que começou como uma mera interceptação rapidamente se tornou violento, levando a um tiroteio que deixou 6 pessoas mortas. Foi nesse momento que aqueles estudantes perceberam que não estavam lidando com a polícia mexicana, mas sim com assassinos de cartel disfarçados. Os sobreviventes foram reunidos, empurrados para veículos e desapareceram na noite. Pela manhã, a verdade horrível começou a aparecer. Um dos estudantes, Júlio César Mondragon, foi encontrado morto, seus olhos arrancados, seu rosto esfolado até o osso, deixando apenas um crânio nu. Mas talvez um dos casos mais perturbadores de esfolamento tenha acontecido anos antes. Em 2 de janeiro de 2010, Hugo Hernandes, de 36 anos, de Sonora, foi sequestrado durante uma onda de violência de cartel. Seu corpo foi encontrado mais tarde, espalhado por Los Mochis, Sinaloa, desmembrado. Mas o que realmente o horrorizou às autoridades foi o que encontraram perto da prefeitura: seu rosto esfolado e costurado em uma bola de futebol. Ao lado, um bilhete dizia: "Feliz Ano Novo, porque este será o seu último." As autoridades acreditam que o assassinato de Hernandes foi uma mensagem destinada a semear o medo em grupos rivais, particularmente o cartel de Juárez. Mas aqui está a parte aterrorizante: esses tipos de brutalidade não são incomuns no México. Esfolar ou tirar a pele é um dos métodos de tortura mais sádicos que os cartéis usam. As vítimas, muitas vezes, ainda estão vivas quando começa. Às vezes é apenas o rosto, deixando para trás uma imagem assustadora semelhante a um crânio, feita para aterrorizar quem a vê. Outras vezes, corpos inteiros são esfolados e seus restos são exibidos em público como um aviso. É uma visão bastante sangrenta de se ver, mas, para esses cartéis, não se trata apenas de matar. Trata-se de controle, medo e de enviar a mensagem de que ninguém é intocável. In a disturbing discovery, Mexican authorities have found 45 bags containing human body parts. The bags were found outside a major city in western Mexico as police connect the discovery of a missing persons case. Em 2015, as autoridades do Texas prenderam Marciano Chano Millán Vázquez, um suposto assassino do cartel Los Zetas. Ele foi ligado a um sequestro em 2013, envolvendo um ex-associado de tráfico de drogas, que mais tarde testemunhou sobre os eventos horríveis que presenciou. Segundo seu relato, Vázquez o levou a um local escondido, onde viu uma família, mãe, pai e sua filha pequena, em pé perto de um barril em chamas. A testemunha afirmou que Vázquez e sua equipe forçaram os pais a assistir, enquanto ele pegava um machado e esquartejava a filha, jogando cada membro nas chamas antes de virar a arma contra eles. Os cartéis não apenas matam suas vítimas, eles garantem que suas mortes sejam prolongadas e agonizantes. Muitos são injetados com morfina, adrenalina ou heroína, mantendo-os acordados e conscientes durante a execução. Uma vez que seu sistema nervoso é sabotado, o verdadeiro horror começa. Os executores do cartel usam de tudo, desde facões até facas de cozinha, cortando cuidadosamente os membros enquanto evitam órgãos principais, garantindo que a vítima permaneça viva o suficiente para sentir cada pingo de dor.
A combinação de perda de sangue, choque e agonia pura os leva ao limite, forçando-os a revelar quaisquer segredos que possam estar guardando. Na maioria dos casos, o sofrimento é tão intenso que a morte se torna inevitável. Um exemplo infame: em outubro de 2010, um membro do cartel, chamado Israel Rincon, pagou o preço final por matar o filho de um dos aliados de El Chapo. Quando El Chapo o pegou, ele não apenas o executou, ele o torturou até desmaiar, mas nem a inconsciência era uma fuga. Um médico estava de prontidão para garantir que Rincon ficasse vivo o suficiente para suportar mais sofrimento. Seus restos mortais foram posteriormente despejados em Culiacán como uma mensagem para os outros. They often torture and kill their victims. They have fed some of their victims, dead and alive, to tigers belonging to the Chapitos. Por muito tempo, ter animais raros, perigosos e exóticos tem sido uma forma chamativa para os ultra-ricos exibirem seu status. Com o tempo, os chefes de cartel também aderiram à tendência, assim como o infame Pablo Escobar, que mantinha hipopótamos e outros animais selvagens em sua propriedade privada. Não era apenas sobre exibir riqueza, era sobre poder e intimidação. Autoridades no México dizem que esses animais não eram apenas para decoração. Alguns líderes de cartel os usavam da maneira mais horrível imaginável, jogando suas vítimas em cercados com predadores famintos. O puro terror de enfrentar uma morte lenta e medonha como essa era destinado a quebrar seus inimigos antes mesmo que os animais chegassem até eles. Um dos chefes de cartel infames por usar esse método era Heriberto Lascano. Nascido na pobreza no dia de Natal de 1974 em Hidalgo, México, Lascano ingressou no exército aos 17 anos. Ele serviu em uma unidade de forças especiais de elite, focada no combate a grupos guerrilheiros e cartéis de drogas. Após 7 anos no exército, ele desertou. Em 27 de março de 1998, foi quando Osiel Cárdenas Guillén e Arturo Guzmán de Sena o recrutaram para Los Zetas, um cartel conhecido por sua violência brutal. Lascano, também conhecido como Z3 ou El Lasca, tornou-se um dos chefes do tráfico mais temidos do México. As autoridades dizem que ele era um mestre da tortura, infame por sua crueldade. Um de seus métodos característicos era chamado La Paleta, uma forma de tortura onde as vítimas eram despidas e espancadas impiedosamente com uma tábua de madeira. Um jornalista relatou uma vez que Lascano amarrou um homem a uma árvore, quebrou suas pernas com um bastão e o deixou lá por 3 dias até morrer. Mas uma das coisas que realmente o diferenciava era sua obsessão por animais selvagens. Em seu rancho particular, ele mantinha leões e tigres, não apenas como animais de estimação, mas como executores. Embora não os matasse de fome completamente, ele os mantinha famintos o suficiente para que, quando tivesse uma vítima, eles a dilacerassem instantaneamente. Testemunhas dizem que ele tinha prazer em assistir os animais despedaçarem corpos, até mesmo zombando de suas vítimas enquanto gritavam por misericórdia. O CJNG no México levou as coisas a um nível totalmente novo de brutalidade. Eles não matam mais apenas seus inimigos, eles forçam novos recrutas a comê-los. Credo, eu sei, mas antes mesmo disso acontecer, as vítimas são torturadas, mutiladas e desmembradas. Não é novidade que o CJNG é um dos maiores e mais poderosos cartéis do México, controlando o território em 35 regiões e operando até em Porto Rico. É comandado por um homem chamado El Mencho, e sob seu comando, eles adotaram algumas das táticas mais extremas e indutoras de medo imagináveis, incluindo o canibalismo. Existem filmagens reais por aí de membros do cartel sobre o corpo de um rival do cartel de Sinaloa, outrora liderado por El Chapo. As mãos da vítima estavam amarradas e seus órgãos internos estavam sendo devorados, enquanto a vítima dava seu último suspiro. Então, ao fundo, outro corpo morto pode ser visto, enquanto um membro do cartel o esquarteja casualmente. O CJNG não joga seus recrutas no caos. Eles os treinam para isso em campos secretos conhecidos como Escuelas del Terror ou Escolas do Terror. Estes não são apenas campos de treinamento de estilo militar, onde aprendem a manusear armas. São lugares projetados para arrancar dos recrutas qualquer resquício de humanidade, ensinando-os a torturar e matar sem hesitação.
cartel precisa que seus membros sejam completamente insensíveis à violência, e eles têm maneiras brutais de garantir que isso aconteça. Desde pelo menos 2015, eles usam o canibalismo como parte de seu processo de iniciação. É uma forma de testar a lealdade e eliminar qualquer um que possa ser um informante infiltrado. Um ex-recruta falou sobre como um estagiário falhou em um teste de armas e foi imediatamente baleado, seu corpo esquartejado e dado de comer aos outros. Não há espaço para fraqueza nesses campos. Um sobrevivente até descreveu como o recruta mais tímido de seu grupo foi forçado a decapitar um rival e, em seguida, esmagar a cabeça decepada com uma pedra. Outro recruta vomitou ao tentar comer parte de um cadáver. Então, os instrutores o pegaram do chão e o fizeram comer novamente. Para garantir que seus recrutas fiquem completamente insensíveis à morte, o CJNG até os faz viver com cadáveres, compartilhando seus alojamentos com corpos em decomposição. E eles não guardam esses horrores apenas para si, eles os filmam. Existem vídeos de recrutas comendo os corações de seus inimigos mutilados por aí. E, em um clipe, membros do cartel podem ser vistos mordendo o coração de um cadáver fresco enquanto oferecem pedaços de volta à vítima em tom de zombaria. E, honestamente, o canibalismo não é comum no mundo dos cartéis, mas o CJNG, de alguma forma, conseguiu usá-lo como um método de tortura projetado para assustar seus inimigos e instilar arrependimento naqueles que escolhem cruzar caminhos perigosos com eles. Em 2018, 3 estudantes de cinema mexicanos foram a Guadalajara para gravar um projeto da faculdade. Enquanto estavam lá, eles cruzaram o caminho de um rapper de 24 anos, que havia feito fama no YouTube, Christian Omar Palma Gutierrez. Mas o que eles não sabiam era que Gutierrez não estava apenas fazendo música, ele também estava trabalhando para o cartel CJNG. À primeira vista, Gutierrez parecia qualquer outro artista em ascensão, ganhando entre 3 mil e 6 mil pesos por mês, com seus vídeos, tudo isso sem nem terminar o ensino médio. Mas ele tinha ambições maiores, queria ter sucesso na indústria da música e precisava de mais dinheiro para sustentar sua família. Foi assim que ele se envolveu com o cartel. Eles lhe pagavam 3 mil pesos por semana, mas não para cantar rap, para cozinhar. E não na cozinha. Ele era encarregado de dissolver corpos em ácido em um esconderijo do cartel. O processo era tão medonho quanto parece. Corpos eram jogados em um banho de ácido, levando cerca de 2 dias para se dissolverem completamente. Uma vez que os restos se transformavam em lama, Gutierrez abria as válvulas de drenagem e despejava o que sobrava em campos próximos. Agora, os estudantes de que falávamos antes, todos entre 20 e 25 anos, não tinham nada a ver com o cartel. Eles estavam apenas no lugar errado, na hora errada. Durante as filmagens, eles gravaram, sem saber, imagens de uma casa que pertencia a um cartel rival, um lugar que o CJNG vinha observando de perto. E isso foi o suficiente para selar seu destino para pior. O cartel os sequestrou, torturou um deles até a morte. E quando perceberam que não podiam libertar os outros, mataram-nos também e instruíram Gutierrez a cozinhar seus restos mortais. O método que ele usou é algo chamado El Guiso, que significa literalmente o ensopado em espanhol. É um dos métodos de execução e tortura mais horríveis que os cartéis usam. Ninguém sabe exatamente qual cartel inventou esse pesadelo, mas desde então se tornou um método preferido para se livrar de corpos. Para fazer essa mistura mortal, um tambor enorme é enchido com água e ácido sulfúrico concentrado, fazendo-o ferver violentamente. Quando a mistura está pronta, as vítimas, muitas vezes ainda vivas, são submersas nela. O ácido corrói sua pele, causando dor excruciante antes de finalmente matá-las. Uma das figuras mais infames a usar esse método foi Santiago Meza Lopes, também conhecido como El Pozolero, o fazedor de sopa. Ele era um especialista em limpeza do cartel e as autoridades acreditam que ele dissolveu mais de 300 corpos em ácido em seu rancho em Ensenada, apenas 70 milhas ao sul da fronteira dos Estados Unidos. El Pozolero tinha seu próprio estilo único de cozinhar vítimas. Às vezes ele as submergia vivas
Às vezes, as desmembrava primeiro, mas o resultado final era sempre o mesmo. Mas embora a maior parte do corpo se desintegrasse, algumas partes, como dentes, unhas e pequenos fragmentos de ossos, não se dissolviam completamente. Ele então os queimava uma segunda vez com gasolina antes de enterrar os últimos vestígios em terrenos baldios. As autoridades dizem que ele pessoalmente se livrou de centenas de corpos dessa maneira, despejando o que sobrou em valas em Tijuana. E por ser tanto um método de tortura quanto uma forma de apagar evidências, El Guiso rapidamente se tornou uma técnica de execução preferida para chefes de cartel de alto escalão. O afogamento simulado é uma das formas mais brutais de tortura que existem. No México, é chamado de tehuacanazo e é ainda pior que a versão original. A ideia básica é simples. Um pano é colocado sobre o rosto da vítima e água é derramada sobre ele, tornando quase impossível respirar. A pessoa sente como se estivesse se afogando, embora não esteja debaixo d'água. E, em alguns casos, pode levar a danos cerebrais se prolongado. Essa técnica de tortura existe há séculos, usada pela Inquisição Espanhola, comerciantes holandeses, o exército japonês na Segunda Guerra Mundial e o Khmer Vermelho no Camboja. Mas deixe com os cartéis mexicanos a tarefa de pegar algo horrível e elevá-lo a um nível ainda mais mortal. Quero dizer, a essa altura você já sabe que esses cartéis não são apenas sobre violência. Eles querem garantir que suas vítimas sofram o máximo possível. Então, em vez de água comum, eles usam água gaseificada, forçando-a pelo nariz da vítima. E nos piores casos, eles misturam pimenta, fazendo parecer que suas entranhas estão pegando fogo, enquanto você já está lutando para respirar. O pano molhado pressionado contra o rosto torna tudo ainda mais aterrorizante, porque enquanto você engasga, o tecido fica mais pesado, aumentando o pânico. E eles não fazem isso apenas uma vez para acabar logo. Para prolongar o sofrimento, eles despejam a água em intervalos, deixando a vítima engasgar por ar antes de atingi-la com outra rodada. Se eles apenas despejassem sem parar, a pessoa desmaiaria ou morreria rápido demais. Mas esse não é o ponto. O ponto é quebrá-los, fazê-los sentir cada segundo da tortura. Eu não sei quanto a você, mas isso é definitivamente guerra psicológica da pior espécie. Durante o julgamento de El Chapo, em 2019, documentos judiciais revelados mostraram uma alegação perturbadora. Ele uma vez mandou um médico reanimar um homem que havia desmaiado de tortura, apenas para que pudessem continuar a torturá-lo. A vítima, Israel Rincón, era membro de um cartel rival. De acordo com os documentos, Guzmán ordenou que seus homens brutalizassem Rincón, depois que ele supostamente tentou matar um dos filhos de El Chapo. Os métodos de tortura eram horríveis. Choques elétricos na orelha, dentes arrancados à força e, para piorar ainda mais, toda a aprovação foi filmada e enviada para o YouTube. Quando tudo acabou, o corpo sem vida de Rincón foi jogado nas ruas de Culiacán como um aviso. Mas a brutalidade de El Chapo não terminou com ele. Seus filhos, conhecidos como Los Chapitos, continuaram exatamente de onde ele parou. Eles não apenas continuaram seu reinado de terror, eles adicionaram seus próprios toques sádicos. Como o pai, eles usavam eletrocução, mas também experimentavam outros métodos medonhos, incluindo saca-rolhas e até pimentas fortes. Algumas vítimas, segundo relatos, eram dadas de comer a tigres, às vezes já mortas, às vezes ainda vivas. A forma como geralmente acontecia era implacável. Los Chapitos capturavam traficantes rivais, policiais ou até mesmo pessoas que suspeitavam estar trabalhando com outras facções. Eles os levavam para o rancho de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, em Navolato, Sinaloa, onde o interrogatório e a tortura começavam. Assim que conseguiam o que precisavam, as vítimas eram executadas e seus corpos jogados em locais diferentes. Um dos incidentes mais perturbadores aconteceu em 2017, quando Los Chapitos capturaram 2 oficiais federais mexicanos. Um foi torturado, interrogado e morto imediatamente. O outro, no entanto, foi submetido a horas de tormento nas mãos do notório esquadrão de extermínio do cartel, Los Ninis. Os assassinos supostamente pegaram um saca-rolhas, o perfuraram fundo nos músculos do oficial, o giraram e então enfiaram pimentas fortes em suas feridas abertas e nariz.
Após 2 horas dessa agonia, Iván Archibaldo Guzmán Salazar o executou pessoalmente. Seus corpos foram posteriormente jogados perto de um motel próximo ao rancho. Los Chapitos não estão apenas seguindo os passos do pai, eles podem ser ainda piores. Eles são conhecidos por praticar afogamento simulado, desmembrar e matar seus próprios associados por algo tão pequeno quanto uma dívida não paga. Sua marca de terror não é apenas sobre poder, é sobre medo. E eles o dominaram de formas que nem o próprio El Chapo imaginou.